Boa noite, tudo bem com todos vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouquinho complexo. Eu precisaria de pelo menos mas eu poderia ficar acho que umas 6 horas falando sobre isso, para a gente entender bem, esmiuçar, ver exemplos, né? Ver todas as questões, analisar profundamente. Mas nós temos aqui 40 minutos. Então vamos tentar ficar nesse tempo, né? Vamos tentar. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante e às vezes eu passo desse tempo. Mas hoje nós vamos falar sobre um termo que muitas vezes é utilizado sem compreensão. Não é muito bem compreendido, né? É usado, vamos dizer assim, sem saber realmente o que ele significa. Vocês já ouviram falar sobre o termo legalismo? Já ouviram sobre isso? Legalismo. Sabe o que é legalismo? Vocês entendem o que é legalismo? O que significa, né? Ao que se refere essa palavra? Eu já ouvi muitas pessoas utilizarem esse termo de forma incorreta. Usar o termo para uma situação que não é legalismo, mas dizendo, isso aí é legalismo. Então, muitas vezes as pessoas misturam a questão da obediência com um termo que não tem relação nenhuma com a parte da questão da santidade, a santificação que o Espírito Santo nos traz, né, que ele faz em nossas vidas. Que legalismo não tem nada a ver com isso, mas muitas vezes as pessoas utilizam de forma incorreta para falar disso. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver o que Paulo falou aos cristãos da igreja da região da Galácia sobre legalismo e nos fala hoje também. Gálatas 5, nós vamos ler dos versículos 1 até o 6, que diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, também pela Tua graça, Senhor, que nos salva sem necessidade de mérito nenhum, sem necessidade de fazermos qualquer coisa, além de nos entregarmos a Ti, além de crermos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que morreu para pagar os nossos pecados, e assumirmos, então, o compromisso contigo, Pai. Somos gratos a Ti e te pedimos que o Senhor possa nos orientar nessa noite para entendermos esse texto, esse assunto, para não cairmos em erro de interpretação, de entendimento sobre essa temática, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, para nós entendermos um pouquinho do contexto desse trecho que nós lemos, Paulo ele escreveu essa carta para a igreja que se reunia na região da Galácia. Então, não era uma cidade, mas era uma região, né? Uma região que tinham vários povoados, várias cidades, uma região, né? E lá existiam várias igrejas que estavam sendo atacadas, vamos dizer assim, por alguns falsos mestres judaizantes. Então, Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas para combater esses falsos mestres judaizantes que ensinavam que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não tinham nascido judeus, né, não eram das tribos de Israel, não eram do povo de Israel, essas pessoas que não eram judeus, eles eram chamados de gentios. Então, esses mestres judaizantes diziam que os gentios que queriam se tornar cristãos, primeiro eles deveriam se tornar judeus. Porque para você ser salvo pelo Messias, que viria para o povo de Deus, você primeiro precisava ser parte do povo de Deus. E para tal, precisava fazer o quê? Se circuncidar, né? Porque a circuncisão era uma marca que representava que então agora você era descendente de Abraão, né? De certa forma, você poderia fazer parte da descendência de Abraão. E, obviamente, né, deveria se submeter às leis de Moisés, né? Deveria se submeter àquilo que eles
entendiam, né, como povo de Deus. Tudo isso antes de se tornarem cristãos. Aí uma vez que você era judeu, né, agora você é do povo de Deus, agora você pode receber as promessas do Messias, então agora você pode se tornar cristão. Então, esses mestres judaizantes, esses falsos mestres judaizantes, né, eles eram o quê? Legalistas. Eles eram legalistas, porque o que eles diziam é que para você se tornar cristão, você precisava de algo a mais além da fé. Para você ser justificado dos pecados, você precisava de algo a mais. Você precisava de algo além da própria graça. Então, os legalistas, né, os judaizantes ali, eles estavam misturando a graça de Deus com as obras da lei. Algo que não dá para juntar. E eles estavam misturando, eles estavam transformando a justificação em um sistema de mérito. Então, Jesus, ele morreu por você, mas você também precisa fazer algo. Porque o que Jesus fez não vai ser suficiente para você ser salvo. Você precisa de algo que é você que vai fazer. Ou seja, no caso, a circuncisão. Em outras palavras, esses homens, né, esses falsos mestres, eles estavam ensinando que era necessário esforço humano para alcançar a salvação. Então Paulo ele escreve essa carta justamente para combater o legalismo. Então a melhor carta que a gente tem aqui para falar sobre legalismo é Gálatas, né? Porque ele está escrevendo justamente para ajudar os Gálatas a se defenderem desses ataques falsos, né? Então só para a gente entender um pouquinho, se a gente olhar o capítulo 1 e 2, Paulo, ele contextualiza toda essa situação que eles estavam vivendo e ele defende a sua autoridade apostólica, porque também estava sendo colocado em xeque isso. Esse Paulo que está ensinando aí vocês, ele não é ninguém. Né? Então ele defende a sua autoridade apostólica. Depois do capítulo 13, no capítulo 4, ele vai defender a doutrina da justificação. Justificação é nós nos tornarmos justos perante Deus. Então é isso que significa a justificação. E ele demonstra então que a justificação, ou seja, o pagamento dos pecados, né, o fato de nós nos achegarmos justos perante Deus, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre. Nunca foi por obras e nunca foi pela lei. Até mesmo lá na dispensação da lei. Até mesmo lá no Antigo Testamento sempre foi pela fé. Ele vai falar sobre isso no capítulo 13 do capítulo 4. Ele vai falar inclusive sobre Abraão, que ele foi justificado pela fé. Nós podemos citar isso novamente adiante. E no capítulo 5, que nós lemos no início, capítulo 6, então, ele vai defender a liberdade cristã e a questão da santificação, porque nós somos justificados pela fé e depois o que acontece? O que a gente faz com isso? Né? Como que é a nossa vida? Porque essa era uma preocupação desses mestres judaizantes, esses legalistas. Diz, bom, se é tudo pela graça, esses gentios que vivem longe de Deus, depois que eles forem salvos, eles vão continuar suas práticas repugnantes. Então Paulo ele defende que, no capítulo 5, capítulo 6, que depois da salvação vem a santificação. Não a licenciosidade, né? Ou seja, a gente ter licença para fazer o que a gente quiser. Ele vai falar isso adiante. Então, ele demonstra que a liberdade da lei, ela não leva essa liberdade para nós fazermos o que quiser, mas ele nos leva a uma liberdade no Espírito, a vida no Espírito, onde o amor é o cumprimento da lei. E aí, olhando para o texto que nós lemos, né, os 6 versículos, ele começa no versículo 1, dizendo que Cristo nos libertou para nós vivermos em liberdade. Parece até redundante, mas é algo que, se nós analisarmos, precisa ser dito. Nós fomos libertos por Cristo para vivermos livres, não escravizados na lei. Né? Então, Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Retornar para a lei é retornar à escravidão, é não viver livre. Ele começa falando sobre isso. Mas que liberdade que é essa? No ano passado, não sei quantos de vocês estavam aqui no dia, em setembro do ano passado, eu falei justamente sobre o versículo 13, que nós não lemos hoje. Falei especificamente sobre a questão de que nós somos livres para servir. Então, se você quiser relembrar, procure lá nos áudios que estão gravados, pega lá no ano passado, setembro do ano passado, e pesquise lá o estudo sobre livres para servir. Né? Você vai achar, tem meu nome lá, e aí escute novamente, porque é bom a gente estar sempre relembrando. Só que nesse estudo, eu foquei na questão de que nós somos livres para servir a Deus, servir uns aos outros, né? Conforme o versículo 13. Eu não falei tanto sobre a questão do legalismo. Então hoje, nós vamos
focar mais na questão do legalismo, né? Que era o grande problema que estava acontecendo lá. E aí nos versículos seguintes, então, Paulo ele esclarece o que é ser legalista, que é o ponto que existe muitas vezes incompreensão, né? Então, se nós olharmos o texto que a gente leu ali, vocês vão perceber que legalismo é a tentativa de nós obtermos, ou mantermos talvez, mas obtermos o favor de Deus por meio do cumprimento de leis, cumprimento de regras, cumprimento de rituais, fazendo coisas. Né? Nós obtermos a justificação, obtermos a salvação, obtermos o favor de Deus, nos achegarmos até Deus através de coisas que nós fazemos. Isso é legalismo. Ou seja, o legalismo ele tem foco aonde? No mérito, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sou capaz de fazer. Né? Então, eu sou justificado por causa que eu cumpro a lei. Que nesse ponto ele estava falando, né, sobre a questão da circuncisão. É diferente da questão da religiosidade. Daqui a pouco você também já ouviu falar sobre a questão da religiosidade. Né? Uma pessoa religiosa. Ou nós temos que nos afastar da religião, né? Porque vamos ser religiosos. Porque tinha os religiosos na época de Jesus. Legalismo é diferente de religiosidade. Né? A religiosidade, o foco é na questão da aparência externa. Né? Nós vivermos um sistema de práticas, um sistema em que a gente faz diversas coisas, mas a gente realiza essas coisas, essas práticas são realizadas de forma vazia. Né? Não tem nada no nosso interior, a gente simplesmente faz porque tem que fazer. Né? Então, eu vou no domingo na celebração porque tem que ir. Eu vou orar porque tem que orar. Eu vou ler a Bíblia porque tem que ler a Bíblia. Isso é religiosidade, mas isso não é legalismo. Tá? Algumas vezes as questões legalismo e religiosidade podem aparecer juntas, mas uma é diferente da outra. A religiosidade é nós vivermos de aparência. Já legalismo é nós buscarmos cumprir coisas para alcançar o favor de Deus, alcançarmos a salvação. Conseguem compreender? Ambos deles não vão nos aproximar de Deus, isso é fato. Na verdade, são ensinos demoníacos que nos afastam de Deus. São ensinos que vão nos levar para longe de Deus. Tanto o legalismo quanto a religiosidade. São direções contrárias a Deus, porque Deus não quer pessoas legalistas e nem quer pessoas religiosas. Deus ele quer transformar o nosso coração de dentro para fora e essa transformação não tem espaço para nenhum desses dois termos, nem religiosidade nem legalismo. E a gente precisa dar alguns exemplos, né, porque na questão do legalismo, porque esse termo muitas vezes ele é utilizado até mesmo para se justificar diante de pecados, né? Isso que você está me dizendo, você está falando, você está sendo muito legalista, né? Tipo, eu sou livre em Jesus para fazer o que eu quiser. Muitas vezes as pessoas usam o termo legalismo de uma forma incorreta. Então, alguns exemplos. Normas, regras de convivência, estatutos, nada disso tem a ver com legalismo. Nada disso. E muitas vezes a gente diz, colocaram uma norma lá na igreja, tem uma regra, são muito legalistas. Não tem nada a ver com legalismo. Do que a gente já está falando, vocês já vão começar a perceber que realmente não tem nada a ver. Porque regras de convivência, por exemplo, a gente colocar uma regra de nós nos vestirmos decentemente para estarmos juntos, isso não tem o intuito de nós promovermos a salvação ou obter o favor de Deus. Né? Você não vai ser salvo por causa da forma como você se veste. Não é assim que nós chegamos até Deus. E ninguém fala isso. As regras são colocadas para nós termos uma boa convivência. Outro exemplo, nós temos a questão aqui, e outras igrejas também têm, nós temos uma visão teológica, temos uma visão doutrinária. Então nós interpretamos a Bíblia de uma forma específica, com uma linha teológica específica, nós temos doutrinas, nós temos direcionamentos que nos unem como corpo, como igreja. Isso também não é legalismo, né? Não é legalismo. Nenhum dos casos, nem o nosso, nem as visões de outras igrejas vai ser porque a gente não está apontando para a salvação. São visões teológicas. A não ser, é claro, que nós coloquemos, né, algo que esteja relacionado à justificação. Aí sim, aí vai se tornar legalismo. Você tem que fazer isso para ser justificado. Aí se torna legalismo. Mas enquanto nós temos práticas, visões teológicas e tudo mais, que não estão direcionadas à justificação dos pecados, isso não é legalismo, são padrões. São padrões que nós estabelecemos para a convivência, mas eles não salvam. Se você cumprir, se você não cumprir, não vai mudar se você vai ser salvo, se você não vai ser salvo.
O que vai acontecer é se nós vamos ter divergência, nós vamos ter divisão, se nós vamos ter obediência, desobediência, mas não tem nada a ver com a justificação dos pecados. Se nós falarmos para alguém, por exemplo, uma pessoa nova na fé, ou até que já está há um tempo na fé, você não deve frequentar tais ambientes, porque não é ambiente de cristão estar, né? Isso não é legalismo. Se nós falarmos para alguém, não se embriague, você tem que controlar a forma como você bebe bebida alcoólica, isso não é legalismo. Você tem que cuidar, que nem eu falei antes, a forma como você se veste, daqui a pouco você não pode mostrar demais, ou sei lá, também não é legalismo. Se vocês pararem para analisar, esses problemas às vezes acontecem na igreja porque nós colocamos a regra, mas se a gente vai, por exemplo, num clube em que tem regra de vestimenta, nós chegarmos na frente e dizer, você não pode entrar. A gente tem que ser você não vai entrar. Casamentos normalmente tem a regra de vestimenta lá, que você tem que ir a traje específico, X, e aí você se adequa à regra. Ninguém está dizendo que você vai ganhar algo com isso. É só para ter um padrão, visto que as pessoas estão num local em que todo mundo está se vestindo de uma certa forma, para não chegar alguém lá de bermuda e regata, num evento que está todo mundo, de traje social, que vai ser estranho. Então são regras de convivência, padrões. Tudo isso não tem a ver com legalismo. A não ser que nós coloquemos isso como regra para chegar à justificação. Enquanto a gente não coloca como algo para chegar à justificação, nós estamos estabelecendo um padrão de santidade para distinguirmos a vida cristã. A vida cristã sim, a vida não cristã é diferente. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. Nós colocamos Deus no primeiro lugar das nossas vidas e não as nossas vontades. Agora, no momento que a gente diz para a pessoa, olha, para você ser salvo, você não pode frequentar tal lugar. Aí é legalismo. Porque a gente está atrelando a salvação o local que a pessoa frequenta. Para você ser salvo, você tem que ser batizado. Também é legalismo. Porque nós estamos dizendo que, olha, a graça de Jesus, a graça de Deus não é suficiente. Você também tem que ter o seu papel de ir lá passar pelas águas do batismo. É legalismo. Nós estamos colocando o mérito da pessoa em fazer algo, uma ação, para alcançar a justificação dos seus pecados. Conseguem perceber? Qual que é a diferença de legalismo e não legalismo? Qualquer coisa que nós colocarmos no meio do processo da salvação, que dependa de nós e não exclusivamente da graça de Deus, é legalismo. Então uma regra, uma lei, não é automaticamente legalismo. Não é ser legalista. Nós temos também na nossa convivência, e muitas pessoas às vezes criticam, o fato, nós vivemos aqui, tentamos viver, inclusive isso está na declaração de fé, não estou nem falando de regras e estatutos, é a forma como a gente vê vida cristã. Se vocês pegarem a declaração de fé, se você não tem, peça para alguém que tem, para algum presbítero, e você vai ver lá tem um item chamado vida cristã. O que nós entendemos como vida cristã? E um dos pontos da vida cristã lá está nós vivermos em comunidade em busca da santidade, crescermos em maturidade, para sermos santos como Cristo é santo, para sermos semelhantes a Cristo. Então, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu pensar em algo que é bem polêmico, a questão, por exemplo, do casamento. Nós só vamos fazer um casamento de pessoas que são cristãs, porque nós entendemos que a santidade, o padrão de santidade que Cristo tem, para que não tenha julgo desigual, é que ambos sejam cristãos. Mas eu quero casar com uma pessoa que não seja cristã. Vá lá e case, mas a gente não vai testemunhar, dar um testemunho disso, porque a gente está dizendo que isso é normal, é o padrão. Da mesma forma, nós fazemos o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, não faz sentido, porque a Bíblia diz que não é assim, é homem e mulher. E para que não tenha o julgo desigual, tem que ser homem e mulher cristãos, É assim que a gente vê a palavra. Mas então você está sendo legalista, mas aonde que a gente está dizendo que para você ser salvo, você tem que casar com uma pessoa que também é cristã? Não tem lugar nenhum. Não vai mudar a sua salvação. Você não vai nem ser salvo e nem deixar de ser salvo por quem você casa. Isso é uma questão de santidade. Isso é uma questão de vida cristã. Isso é uma questão de obediência a Deus. Você faz o que você quer da sua vida. Quem decide se vai obedecer a Deus ou não é você. Assim como o Espírito Santo vai te conduzir a isso. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Entendem? Agora, se nós colocarmos, você não pode ser salvo enquanto o seu cônjuge não for cristão também. Até fica meio estranho,
Como é que eu vou me tornar cristão e os dois têm que ser ao mesmo tempo, né? Não dá certo, né? Se nós olharmos até mesmo o que Paulo fala, o próprio Jesus, né? Se nós pensarmos que qualquer regra, qualquer lei, nós chamaríamos Jesus de legalista, Paulo de legalista, né? E nós vamos ver que eles não eram legalistas. Mas ao mesmo tempo eles colocavam constantemente regras de convivência. Não para alcançar a favor de Deus, mas para viver em santidade, um padrão aceitável a Deus. Entendam isso. Não tem a ver o que eles falavam com a justificação dos pecados. Mas uma vez justificados, você passa a viver uma vida diferente, uma vida transformada. Recentemente o Predemon falou sobre a questão da ceia. Ele falou sobre 1 Coríntios, né? E 1 Coríntios era uma igreja bem problemática. Porque eles estavam deixando a questão da santidade de lado. Essa era a realidade. Em muitos aspectos. O Predemon falou sobre a questão da ceia. E aí Paulo, ele vai lá, escreve a carta e ele coloca algumas regras. Vamos chamar Paulo de legalista? Não. Ele está dizendo, gente, e percebam que a gente pode pensar, não, mas eu quero fazer do jeito que eu quiser. E aí o que Paulo falou é muito duro, legalista. Não. Paulo diz, olha, vocês não conseguem perceber que vocês estão bem longe do padrão de Jesus? Para a ceia, por exemplo, né? Ele fala diversas coisas lá. Que eles estavam, cada um comendo do seu tempo, deixando os outros de lado, né? Cada um por si. Não vão me importar com meu irmão. Os que tinham muito se empanturravam. Os que tinham pouco passavam fome. Na ceia isso. E aí Paulo diz, não é assim que funciona a ceia. Deixa eu estabelecer aqui como tem que ser. Deixa eu colocar umas regras para vocês. E nós seguimos essas regras até hoje, de bom grado, porque não são regras para nos levar à salvação. Mas são padrões para nós entendermos, para vivermos em harmonia e amarmos uns aos outros, nós temos que esperar o outro. Nós temos que olhar uns pelos outros, nós temos que participar da ceia em comunidade, como um corpo, e não cada um por si. Entendem? Paulo não foi legalista ao falar isso, porque ele não está apontando para a salvação, mas ele está colocando um padrão de santidade. Então, nós precisamos de normas, nós precisamos de regras, né? Se vocês analisarem tudo que nós temos, onde nós formos, existe alguma norma, existe uma regra. E muitas delas nós já estamos acostumados e nós nem percebemos. Né? Você vai num banco, você não chega lá no caixa do banco e diz, eu quero ser atendido agora. Não, existe uma fila. E você respeita a regra que existe lá. E a regra da fila não te leva à salvação. Mas é uma regra de convivência, para que um pense no outro, né? Quem chegou primeiro vai, quem tem preferência vai ter o acesso da fila preferencial e assim vai. Então são regras que nós precisamos para viver em harmonia. Senão, vira caos. E vira caos mesmo. Se cada um fizer o que quiser, a exemplo da igreja de Corinto, a gente começa a não pensar mais no outro, a gente vai se afastando uns dos outros e vai vivendo uma coisa que não é igreja. Não é convivência. Né? Outro caso, na época de Juízes. Vocês já leram o livro de Juízes? Na época de Juízes de Israel, tinha o ciclo de Juízes, né? Eles pecavam, né? Se afastavam de Deus, vinha um povo, subjugava o povo de Israel, o outro povo, né? E aí eles clamavam a Deus, se arrependiam, Deus vinha, levantava um libertador, né? Um juiz, aí libertava o povo, aí eles estavam em sintonia com Deus, aí eles começavam a cair, se afastavam de Deus, aí vinha um outro povo, subjugava de novo Israel, e assim ia, toda vez, né? O último versículo de Juízes, de todo o livro, Juízes 21, versículo 25. Detalhe, naquela época eles tinham a lei já. Eles tinham as regras de convivência. Eles sabiam como tinham que viver para viver de uma forma agradável a Deus. Mas mesmo assim, diz que cada um fazia o que queria. Né? O texto vai falar, naquela época não existia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que achava que dava na telha, eu vou fazer. Cada um vivia, cada um por si. E aí acontecia tudo isso, eles se afastavam, né, de Deus. Então, muitas vezes, para justificarmos a nossa rebeldia, é mais fácil a gente dizer, eu sou livre para fazer o que eu quero, né, porque eu sou salvo pela graça, e quem pensar diferente é legalista. Mas o legalismo não é isso. Né? Não é disso que Paulo está falando, não é isso que Cristo ensinou para nós. Paulo está falando aqui, no texto que nós lemos, sobre a questão da circuncisão, que estava na lei. Só que Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele cumpriu tudo que estava na lei. Então a circuncisão já não tinha mais necessidade. Não era mais necessário sermos circuncidados. Porque nós não estamos, depois de Cristo, mais sobre o jugo da lei. A dispensação da lei ficou para trás, agora estamos na dispensação da graça.
Então, de fato, tanto, inclusive como eu falei antes, tanto a justificação quanto até mesmo a santificação nunca puderam ser alcançadas pela lei. Já pensou nisso? Que nós lemos lá, eles faziam lá o sacrifício e tudo mais, mas nunca foi alcançado pela prática da lei. Tanto a justificação dos pecados quanto a santificação. Isso lá na época do Antigo Testamento. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Nós vamos voltar para Gálatas depois, então deixa guardado aí. Romanos 3, 20 diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se no quê? Na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos também é um livro que Paulo ele vai bater de frente quanto à questão do legalismo, né? E ele fala no capítulo 3 sobre essa questão da justificação. Nunca foi pela lei. Nunca foi pela lei. A lei, na realidade, ela servia para mostrar o pecado, para mostrar o quanto nós somos incapazes de cumprir a lei. Então, como que nós vamos ser justificados pela lei se a gente não consegue cumprir? Então, a justificação do pecado nunca foi pela lei. Sempre foi pela fé. Né? Em Gálatas, não no capítulo que nós lemos, mas no capítulo 3, né, que eu falei que Paulo ele vai defender a questão da justificação pela fé, no capítulo 3, versículo 6, citando Gênesis, ele vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Como que Abraão foi justificado? Pela prática da lei? Nem existia lei na época. Ele foi justificado pela fé. E na época da lei, também eles eram justificados pela fé. A fé de que o sacrifício do animal perfeito, inculpável pelo pecado que eu cometi, pagaria o pecado que eu fiz. A fé no Messias que viria, que de uma vez por todas pagaria todo e qualquer pecado. Isso justificava o povo de Israel. Não o fato deles cumprirem regras. A santificação também não era alcançada. Eles não se tornavam os santos por praticar a lei. Tanto é que Hebreus capítulo 10, no versículo 4, diz que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O sangue dos animais que eram colocados para sacrifício, eles sim pagavam o pecado. Mas a pessoa continuava pecadora. Continuava com seus pecados. Era só alguém que estava, sendo colocado no lugar para pagar o meu pecado. Mas o pecado continuava em mim. E não tinha poder para lavar e tirar o pecado. Diferente do sangue de Cristo derramado na cruz. Esse tem poder para tirar o pecado. Ah, mas eu ainda peco. Sim, você ainda peca. Mas você chega em Deus, inculpável, sem pecado algum, porque o sangue de Jesus tirou todo e qualquer pecado. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus. Então, na época da lei, a santificação não era obtida pela prática da lei. Quanto mais eu praticar a lei, mais santo eu sou. Ou seja, eu sou bom, né? Eu vou conseguir, né? Mas a santificação, ela era obtida através da obra de Deus no coração do povo, assim como também é obtida hoje. A obra de Deus nos nossos corações, que nos torna santos e nos santifica. No caso, o Espírito Santo. Naquela época, as pessoas, elas cresciam em obediência, não pelo fato de obedecer mais e mais e mais, eu sou bom, obediente, mas pelo fato de, através da caminhada, Deus ir moldando o coração. Não existia o Espírito Santo como nós temos hoje naquela época, mas Deus já efetuava a sua ação no coração das pessoas. Então sempre foi pela fé, sempre foi poder de Deus. Né? E a lei só demonstrava, se você tentar fazer pela sua própria vontade e não buscar a Deus em primeiro lugar, você não vai conseguir. Né? E a realidade é que o povo, e muitas vezes nós hoje, tentamos fazer isso, nós precisamos nos entregar. Inclusive os profetas, eles apontavam o tempo todo para o dia que Deus colocaria a sua lei no coração das pessoas. Eles apontavam, claro que não exatamente assim, mas estavam sempre apontando para Cristo. Especificamente nesse tema, né, apontar para o tempo, né, para Cristo, o momento em que Deus colocaria a lei dele nos nossos corações, nos capacitando a obedecermos a Deus, sermos obedientes a Ele, vivermos para Ele, que é a essência da santificação. Nós temos o texto de Jeremias, que inclusive recentemente, talvez pode ter sido ano passado, porque o estudo que eu falei sobre Gálatas 5:13 foi no ano passado, eu pensava que tinha sido outro dia. Né? Mas o Ariel deu um estudo falando sobre Jeremias 31, ele citou, né, o texto de Jeremias 31, 33, que ele fala, porém no íntimo a minha lei, e a escreverei no seu coração, então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então se nós buscarmos a justificação pela lei,
nós não estamos em Cristo. Porque para nós estarmos em Cristo, na graça, a justificação é pela fé. E fé e lei não se mistura. Mérito e graça não se mistura. Não tem como juntar os dois. É luz e trevas. Não dá para misturar. Se nós quisermos misturar esses dois, é legalismo, que é o que Paulo está combatendo. É exclusivamente pela graça e mais nada. Não tem nada o que você faça que você possa fazer para alcançar o favor de Deus. Em Cristo, a circuncisão, Paulo fala ali, né, nos versículos 2 ao 4, no versículo 2 principalmente, em Cristo a circuncisão, ela não tem valor nenhum, não tem efeito nenhum. Por isso que para aqueles que queriam se circuncidar, que estavam se deixando levar por esse falso engano, ele vai falar, primeiro, que Cristo não serviria nada para eles. Então, se você quer se circuncidar, Cristo não serve para nada. Deixa Cristo de lado, se você quer seguir a questão da circuncisão, tá? Cristo não te serve. Segundo, já que você quer partir para o lado da circuncisão, então faz o seguinte, você tem que cumprir toda a lei. Porque ninguém vai te salvar. Te salva, te vira. Cumpra toda a lei. Não é só a circuncisão, tá? Tem todo o restante. Vai cumprir, para você se justificar sozinho aí. E terceiro, ele diz que aqueles que buscassem a circuncisão, eles estariam separados de Cristo. Porque Cristo não se mistura com isso. Cristo não se mistura com mérito. Em Cristo é de graça. E aí ele fala, inclusive, estaria separado de Cristo, deixando de lado a graça de Jesus para buscar a lei. Porque ele diz, caíram da graça. Ou seja, se tu quer buscar a lei, a graça vai ficar de lado. Não tem como conciliar as duas coisas. Então olha só o perigo do legalismo. O legalismo ele não só tira a liberdade do cristão, mas ele torna ele escravo da lei. Ele não tira apenas a liberdade da pessoa, mas leva ela de volta a uma escravidão. Ou vai se manter na escravidão, no caso, E detalhe, Paulo ele diz, olha, tem que cumprir toda a lei, Eu acho esse ponto bem interessante, Você quer buscar, a circuncisão, quer seguir esses ensinos tortos desses mestres judaizantes, então cumpre toda a lei, tá? Então imagina o seguinte, você está dirigindo e você passa o farol vermelho, tinha um policial, o DMT, e ele te para. E ele vai te aplicar multa, mas aí você se justifica. Mas veja bem, eu pago meus impostos, eu não sonego impostos, eu não mato, eu não roubo. Todas as outras leis eu cumpro perfeitamente. Eu só transgredi o passar o farol vermelho, eu transgredi uma lei de trânsito. Mas veja bem, as outras leis eu cumpro. E aí o guardinha lá, anotando, toma aqui tua multa, porque o fato de você cumprir as outras não te justifica dessa. Obedecer às outras leis não compensa você desobedecer às leis de trânsito. É isso que Paulo está falando. O fato de você se deixar circuncidar e descumprir as outras não quer dizer que você vai ser justificado. Se você quer ser justificado pelo teu próprio mérito e esforço, cumpra tudo. E boa sorte. Boa sorte porque você não vai conseguir, porque toda a história já mostrou isso, Então, a mesma lei que protege aquele que é obediente, que recompensa o obediente, ela castiga aquele que é transgressor. A mesma lei. Se você transgredir a lei, você vai ter consequências. Só que então Paulo, ele contrasta com aquele que vive pela graça. E agora nós chegamos na nossa parte. Como que nós vivemos? Até agora nós estamos falando daquele que não quer a graça de Cristo, que está daqui a pouco indo para outro lado. Mas agora chegamos naquele ponto que é a nossa vida, A nossa vida que nós sabemos que nós não vivemos pela prática de leis para chegar à salvação, mas nós vivemos de uma forma diferente. Eu vou até ler de novo, porque talvez a gente possa ter esquecido, versículo 5 e versículo 6 de Gálatas 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Quem vive pela graça, vive pelo Espírito, não pelas suas próprias vontades, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço. Na graça, nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver para Deus. Na lei, nós dependemos totalmente do nosso próprio esforço. E é difícil. O fardo é pesado. Em Cristo, o fardo é leve. Porque nós fomos justificados e nós temos o auxiliador, o Espírito Santo que nos conduz, nos acusa, nos diz, olha, você está indo para longe de Deus. E aí sim, errei, mas agora eu vou me arrepender, vou pedir perdão e vou melhorar. A justificação na graça, a santificação na graça vem de Deus, exclusivamente de Deus. Não
depende de nós. É o Espírito Santo que nos conduz a esse processo de santificação diante da justificação em Cristo, do qual o Espírito Santo nos dá a esperança. Nós aguardamos, com fé. Ele diz que nós aguardamos pela fé a justiça, aguardamos com fé o grande dia da ressurreição e que a nossa justificação será comprovada. Já somos justificados, mas naquele dia nós vamos comprovar que nós realmente somos justificados, que não se achará erro algum em nós. Não vai se achar, por mais que a gente erre, mas não vai se achar erro algum em nós. E nós estaremos com o Pai pela eternidade. Só que, veja bem, qualquer cumprimento da lei, principalmente a circuncisão, que era obrigatória, para nos tornarmos herdeiros de Abraão, não faz diferença para sermos ou não salvos. Qualquer coisa que a gente fizer não vai fazer diferença. Porque o cumprimento de leis não nos leva a Deus. O que importa para Jesus é a fé. E aqui está um ponto bem importante, porque às vezes a gente pode cair na licenciosidade, Ou seja, então eu sou salvo, os erros que eu cometo já estão justificados, então eu faço o que eu quero, Paulo, inclusive, combate isso em Romanos, final do capítulo 5, início do capítulo 6. Ele diz, agora que eu sou salvo, que eu tenho um relacionamento com Cristo, continuarei pecando para que a graça aumente? De jeito nenhum. Como é que, uma vez que você experimentou a graça de Deus, o amor de Deus, e o Espírito Santo vive no teu coração, você vai buscar o pecado? Como assim? Isso não faz sentido. Porque Deus não se mistura com as trevas. O Espírito Santo não vai te conduzir para uma vida de pecado. Se você quiser continuar no pecado, talvez o Espírito Santo não está agindo no seu coração ainda. O que Paulo fala em Romanos, Então, tem um ponto muito importante aqui. Porque a gente pode parar na questão da justificação e acabou. Mas como eu disse, capítulo 5, capítulo 6, o foco de Paulo é falar sobre santificação. Sobre a vida depois. Como que nós crescemos em maturidade, como que nós crescemos em obediência a Deus. E ele diz que a fé se expressa pelo amor. A fé não se expressa por uma vida sem amor. Ou seja, uma vida de pecado. A fé não se expressa dessa forma. Então, se a nossa fé é verdadeira, ela vai se expressar pelo amor. E a fé, que tanto Paulo fala aqui e a Bíblia toda fala, ela não é uma fé morta. É uma fé operante. Tiago, no capítulo 2, ele nos fala sobre a fé. Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das obras. Não que as obras nos salvem, mas uma fé verdadeira vai produzir boas obras. Ou seja, nós somos conduzidos a uma vida de obediência, de santificação, pelo Espírito Santo. Nós obedecemos a Deus porque nós somos salvos. Nós não somos salvos porque obedecemos a Deus, entenderam? Nós obedecemos porque nós fomos salvos em um momento. Ou seja, fomos salvos aqui, e a partir daqui nós obedecemos. A salvação não está aqui e nós começamos a obedecer para chegar à salvação. A obediência não nos leva à salvação. Mas uma vez que nós somos salvos, nós obedecemos porque o Espírito Santo nos conduz a uma vida de obediência. Não tem como nós sermos salvos e continuar a vida desobediente. Isso não faz sentido. Nós obedecemos para sermos semelhantes a Cristo. Nós não obedecemos para que Cristo nos salva. Nós não buscamos ser semelhantes a Cristo para sermos salvos. Isso vem depois da justificação. A santificação vem sempre depois da justificação. Porque nós temos também a questão da regeneração, daí é outro assunto. Tá? Então, para que nós tenhamos isso bem claro, para nós não cairmos no erro, tanto de acharmos que obras, legalismo, nos levam à salvação, e também não acharmos que depois de salvo vivemos como a velha vida, licenciosidade. E às vezes até uma libertinagem, Uma vida libertina, uma vida de pecado. Faço o que eu quero porque a graça de Deus me salva. Cuidado, talvez você nem salvo seja. Então, nós realmente precisamos de Deus, tá? Para vivermos para Deus. Sem Deus a gente não consegue viver para Deus, porque a nossa força da carne, ela jamais poderá fazer o que a fé pode fazer através do Espírito Santo de Deus que vive dentro de cada um de nós. Essa fé, ela trabalha por meio do amor a Deus e o amor a outros. Ou seja, o Espírito Santo ele nos conduz no processo da santificação, servindo e amando uns aos outros. A gente conhece o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10. Somos salvos pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus, Conhecemos esse texto. E lá diz que nós não somos salvos pelas obras. Só que as obras não nos salvam, mas nós somos salvos para fazer boas obras.
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As boas obras não nos salvam, ou seja, se nós estamos aqui, né? As boas obras não nos justificam, mas uma vez justificados, salvos pela graça, nós fazemos boas obras preparadas de antemão pelo próprio Deus. O próprio Deus nos conduz a essas boas obras. Recentemente eu falei da questão do fruto, né? Da videira. E as obras, o fruto, é alimentado pela videira que é Cristo. Não é obra nossa, é obra de Deus. Através da nossa vida. Através da nossa vida. Então, se nós continuarmos lendo Gálatas, Paulo, ele continua expondo o que a gente faz com essa liberdade em Cristo. Como é que a gente vive, então, livres, né? Ele vai falar no versículo 13, né, que eu já citei do estudo do ano passado, que nós devemos usar a nossa liberdade para servir uns aos outros mediante o amor. Aí ele vai falar, que amor é esse? Como que a gente vive? Versículo 14. Amar o próximo como a si mesmo, o que o próprio Jesus Cristo nos falou. Jesus colocou uma regra, olha só, e ele não é legalista. Ele disse, qual que é a lei que mais importa? Amar o próximo como a si mesmo. Ame uns aos outros assim como eu os amei. Isso não é legalismo, porque ele não está falando para você ser salvo, você tem que amar. Não, uma vez você salvo, você passa a amar. Porque se você amar com o seu amor, sinto muito, mas não é suficiente. Agora, uma vez que você é salvo, eu te dou esse amor para você amar uns aos outros, servir uns aos outros. No versículo 16, ele vai falar como que isso acontece. Basta viver pelo Espírito Santo. Ele diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, não é por nosso mérito e as nossas vontades. Não adianta, gente. Não adianta nós negarmos o legalismo, nós buscarmos a Cristo pela graça e nós não vivermos para Cristo. Não adianta a gente viver para nós mesmos. Eu não sou legalista. A graça de Deus me salva, mas depois você vive para você mesmo. Não adianta. Por isso que ele fala no penúltimo versículo, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você tem o Espírito Santo no teu coração, então ande conforme o Espírito Santo no seu coração te conduz. Mas para a gente finalizar, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente peca ao julgar outras pessoas por nós falarmos algo que nós nem entendemos, que a gente nem sabe o que significa, porque a gente peca porque a gente acaba condenando a pessoa de uma forma injusta, mesmo muitas vezes que em pensamento. Injusta porque a gente às vezes diz para uma pessoa que ela é legalista, sendo que ela não está sendo legalista. Ela está sendo só fiel a Deus. E ela está inclusive te alertando, te exortando a ser fiel a Deus também, mas a gente chama ela de legalista. E não tem nada a ver com salvação. Ela só está querendo te ajudar a se aproximar de Deus, viver uma vida santa. E às vezes a gente peca. Ao mesmo tempo em que nós temos que cuidar, né, com essa mistura de graça com mérito para obter salvação, que é o legalismo, né? Ao mesmo tempo que nós temos que cuidar com isso, nós também precisamos cuidar com o outro lado, chamado de graça barata. Já ouviram falar desse termo? Esse termo é citado por um teólogo, é um nome difícil, Dietrich Bonhoeffer. Tem que treinar para falar o nome dele. Mas ele cita, eu vou até ler a citação dele no livro O Custo do Discipulado. Ele diz o seguinte, a graça barata, né? É a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina da igreja, comunhão sem confissão. A graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo. A salvação, a gente sabe, a salvação é de graça, mas só os discípulos de Cristo são salvos pela graça. E uma vez salvo pela graça, de graça, sem você fazer mais nada, uma vez salvo, o discipulado, ou seja, ser discípulo de Cristo, o discipulado tem um custo. Nós precisamos abandonar a velha vida, negar os nossos desejos carnais, negar a nossa própria vontade para viver para Cristo. Esse é um dos custos do discipulado. Então, se você está aqui hoje, você se considera cristão, mas você não sente a necessidade de servir a Deus integralmente, de viver para Deus, de fazer tudo para a glória de Deus, de moldar a sua vida conforme o Espírito Santo quer moldar, deixar Ele te transformar, eu faço um convite para você se entregar a Jesus. Se entregue a Ele, para que Ele seja realmente o Senhor da sua vida, para que Ele realmente conduza a sua vida, para que você possa deixar o Espírito Santo agir no seu coração e te transformar. A graça de Deus não é algo externo, não é algo que vai aparecer em práticas, em ações, mas é algo que começa de dentro para fora, no nosso coração, na nossa mente.
É algo que o Espírito Santo faz e depois transparece nas nossas ações, transparece nas obras que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Nós não alcançamos isso por mérito, não alcançamos por nosso esforço, nós precisamos realmente negar as nossas vontades e deixar Ele nos conduzir. Então lembrem-se disso, eu vou repetir, porque isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes. Lembre-se, pela graça, nós já fomos salvos e libertos da escravidão do pecado. Como diz o versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para vivermos aprisionados em algo. E a verdadeira liberdade é obedecermos e servir a Deus por amor, por aquilo que Ele fez por nós. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós somos gratos porque o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar e hoje nós temos o privilégio de ter um relacionamento íntimo contigo, de termos livre acesso a Ti sem a necessidade de práticas, de regras e tudo mais. Mas nós entendemos, Deus, que o Senhor tem um padrão moral, nós entendemos que o Senhor tem um padrão diferente da sociedade, tem um padrão de excelência da forma como nós devemos viver, que Te agrada e que Te glorifica, Pai. E nós sabemos que nós somos incapazes de alcançar esse padrão. Mas ao mesmo tempo, Deus, nós entendemos que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo e o sangue de Jesus que nos lavou de todo o pecado e que nos permite, através da Sua ressurreição, nos permite morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Nós entendemos que nós temos completa possibilidade de vivermos uma vida santa através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos transforme, nos conduza a uma vida de negação das nossas próprias vontades, que possamos realmente abandonar o velho homem, deixar as nossas vontades carnais para trás e vivermos continuamente em crescimento para sermos semelhantes a Cristo. Que possamos nos entregar e reconhecer que sem Ti nós não somos nada, que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, porque apenas com o poder dEle podemos alcançar uma vida sem pecado. Nos conduza, Deus, para que possamos viver diariamente a santificação que o Senhor efetua em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.